Ignorância. Sim. Eu aceito, Vitor. Já tem bastante gente aí com a gente, alguns seguidores. Eu não estou conseguindo aceitar. Eu estou aqui clicando, entrar ao vivo com o Vitor, mas eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, pessoal. Me ajudem, por favor. Vai ser mais uma noite mais legal, assim, com vocês conhecerem a sensibilidade e a maravilha que é ler os textos de Vitor. Sim, eu estou enviando convite. E aí, como eu faço? Senhor. Oi, oi, tá conseguindo me ouvir? Oh, agora eu estou conseguindo te ouvir, Vitor, coisa boa. Eu estou aqui na maior preocupação. Agora deu certo. Deu certo, graças a Deus. Pessoal, me perdoa. Eu sou meio lenta nessas coisas. Estou aqui com o nosso querido Vitor, Felício, pessoa com textos maravilhosos, né? Vamos aguardar um pouquinho aí a turma chegar. Que bacana que está todo mundo aí. Né? Esse projeto aí, Quem Somos? Esse projeto aí do Coletivo Escritores de Portal, que coisa bacana. É sempre muito bom, sabe, Vitor, participar das coisas com vocês aí. O David é uma pessoa muito querida. Gosto demais dele. Esse convite que ele fez para mim foi maravilhoso. Vocês me perdoem aí a maluquice de não conseguir entrar, eu não tenho muita. Mas Deu enfim, certo, vai dar certo, né, Vitor? deu certo já, graças a Deus. Deu certo, graças a Deus, coisa boa te ver, coisa boa te conhecer, né? Eu sabia que você fazia parte do coletivo Escritores do Portal, mas ainda não tinha te conhecido. Prazer em conhecê-lo. Eu sou uma amiga aqui do sul de Minas Gerais, uma amiga muito querida do Vitor, adoro ele demais. Toda vez que ele me chama para participar de alguma coisa, eu estou agarrada com ele. É uma pessoa que está sempre no meu coração, o Vitor, o David. E eu acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Essa semana está sendo bem legal, né? Várias coisas aí de comemorando o Dia da Nacional do Escritor, né? O pessoal do coletivo está com um projeto bem bacana, esse projeto Quem Somos, né? Isso. Várias pessoas Assim, se apresentando, a gente conhecendo mais um pouco das pessoas que trabalham, que escrevem do nosso lado. aham. Eu acho o trabalho de vocês aí, de escritores de portal, muito, muito, muito legal, sabe? Curto demais. Pena que eu estou um pouco longe, senão eu faria a parte com certeza, né? Então, vamos lá com a turma, vocês me perdoem o atraso. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Né? Mais uma noite cultural aí, né? Promovendo a homenagem ao Dia Nacional do Escritor, né? A gente vai ter uma conversa agora
bem produtiva, bem literária, né? Contando a experiência de você, né, Vitor, do autor Vitor, nesse projeto Quem Somos. O que é esse projeto Quem Somos? Ele surgiu como uma forma para a gente poder homenagear o Dia Nacional do Escritor, que é agora, dia 25 próximo. E a ideia é o quê? É a gente enaltecer a vida e a arte dos membros que compõem o coletivo literário Escritores de Portal. Né? Ele foi idealizado pelo meu grande amigo David Juan, que é o gestor-geral do coletivo Escritores de Portal, e organizado por Ana Caroline, que é a primeira secretária. Né? David, perdão, é que eu li seu nome agora entrando. David, te amo. O Vitor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Está preparado para um papo bacana? Vamos lá. Vamos lá. Eu tô um pouco tímido, mas vai dar certo. Então, pessoal, Vitor Hélio é um paulistano de 22 anos, é poeta, é romancista, morando atualmente em Fortaleza, né? Ele é guiado pelas inquietações de Fernando Pessoa e a ternura de Vinícius de Moraes. Suas obras, habitam as dores humanas com a intensidade de quem não tem medo de sentir. É assim que eu te vejo. Autor de A Queda do Olimpo, Tu és mau, ó Gabriel, Lembrança de Papel e a obra poética. Coisas maravilhosas de se ler. E nessa conversa hoje com o Vitor, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, as suas inspirações e os sentimentos que movem a sua escrita. Tudo bem? Vamos lá, Vitor? Sua história pra gente. Curiosa para saber. Vamos lá, ô Vitor, você tem 22 anos de idade, cara, e você já traz com você uma obra cheia de camadas e cicatrizes. São temas profundos, são temas complexos. A sua escrita é muito marcada por sentimentos difíceis, existencialismo, e é uma sensibilidade rara, tá? Eu digo para você. O que te levou a essa escrita? Como você começou essa jornada de escrever? Conta pra gente. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela recepção. É de fato muito feliz de estar aqui. Sou muito feliz de estar aqui com vocês, com todo mundo que está assistindo. E com a senhora. Eu tenho 22 anos, mas eu crio coisas desde os 7 anos de idade. Mas Uau! eu tenho um irmão gêmeo, o Vinícius, e a gente sempre criou histórias. Nossas brincadeiras sempre tinham vários contextos. E chegou uma hora que a gente viu que uma brincadeira nossa estava se repetindo várias vezes. E a gente pensou, a gente estava no segundo ano do ensino fundamental, a gente pensou, bora pegar essa história e colocar dentro de uma história. A gente foi montando um esqueletozinho, a gente, claro que com as limitações da nossa cidade, e a gente criou uma história que até hoje a gente tem lapidado, tanto eu quanto ele. Ele não seguiu muito a escrita, mas essa obra a gente ainda trabalha juntos nela. Que bacana! E junto com essa obra, várias outras obras foram vindo. Eu fui aprendendo a criar as minhas histórias, fui adquirindo mais experiência de vida, mais bagagem, fui lendo. E quando eu percebi, eu estou conversando aqui com uma pessoa, quando vem uma história, eu escrevo o argumento dela em algum local rápido e depois vou desenvolvendo. Que bacana, né? A gente que escreve, né? Poemas, a gente tem um pouquinho desse dom de transformar encontros e conversas em histórias. Eu diria até um pouquinho mais, você podia ter usado até esquetes, né? Sim. Tamanhas são as coisas que a gente tem. E conta para mim uma coisa, eu vi que você tem uma influência muito grande de Fernando Pessoa, né? É bem evidente essa influência sua. No seu livro Devaneios, ele aparece muito evidente isso aí. Me pareceu muito evidente. Como que Fernando Pessoa impacta na sua escrita? Eu acho que a primeira vez que eu me deparei com o Fernando Pessoa foi ele sendo recitado
num podcast. O poema que eles recitaram foi Em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Uhum. E quando eu me deparei com aquele escrito, eu achei muito interessante. E pela primeira vez, eu de fato me encontrei em algum lugar. Porque a gente consome muitas mídias ao longo da nossa vida, filmes, músicas, Aham. séries, jogos, e com isso a gente vai vendo várias histórias sendo montadas em nossos olhos. Só que a identificação é uma coisa bem mais densa e bem mais difícil. E a Sim. primeira vez que eu vi esse texto em linha reta do Fernando Pessoa, a sensação que eu tive foi como se alguém tivesse dado um raio-x na minha alma e eu pudesse ver alguém escrevendo o que de fato eu sentia que eu era, eu sentia que fazia parte de mim. Isso foi só com linha reta, que é um texto curto. Aí Aham. eu segui um pouco mais, fui conhecendo o livro do Desassossego. Quando eu me deparei com o da Pacaria, foi ali que, para mim, é o meu ápice. É o Foi. tudo, a minha maior influência na minha filosofia de vida, na minha cosmovisão é tabacaria, porque eu consigo de fato ver quem eu sou. Tipo, quando eu tô conhecendo alguma pessoa, a gente está conversando Aham. e a gente acaba entrando em discussões mais profundas, eu falo para ela, olha, se você quer me conhecer, é só ler tabacaria, porque eu Putz, sou aquele bacana. personagem. Eu Aham. estou ali. Eu estou ali. E de fato foi muito transformador. O Vitor antes da literatura de Fernando Pessoa e o Vitor depois são pessoas diferentes. É muito bacana a gente ter um plus assim, né, para poder escrever. Eu mesma não sabia nem que eu escrevia. Eu só escrevia. Né? É, Alguns amigos aqui me falaram, cara, você escreve, só vai. Mas assim, bacana, bacana saber essa conexão que você tem com eles, né? Não só com ele, como Vinícius de Moraes, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ô, Vitor, eu penso, a sua obra, uma das suas obras, o Devaneios, né? Ela para mim, ela me pareceu quase um lamento sussurrado por alguém, não sabe, por alguém que não sabe mais se é gente ou se é ferida. Me passou isso, sabe? Eu poetizando aqui como autora também, como escritora, então eu penso isso. Nessa história, a gente tem um narrador que já morreu por dentro, mas segue vivo, ok? É uma obra muito íntima. Me passou que ela é quase confessional, tá? Posso estar errada. Mas você considera que essa obra sua é a mais pessoal que você tem? O quanto dessa figura existe em você? E como que você criou? Como que nasceu essa obra Devaneios? Devaneios é o meu livro mais antigo, foi o primeiro que eu cheguei a publicar. Então, Sim. de fato, é o mais, acho que amador, ou o primeiro que eu tive. Então, Ele ele é me um pareceu livro intimista. isso, intimista. Ele é o Isso. mais experimental que eu de fato cheguei a publicar, cheguei a compartilhar com outras pessoas. E eu vim escrevê-lo, todos os textos foram da época do meu ensino médio. Eu estava no primeiro ano do ensino Uhum. médio, várias confusões, e eu estava me encontrando enquanto pessoa, enquanto religioso, enquanto alguém dentro de uma sociedade, alguém dentro do mundo acadêmico. Então, eu tinha muita coisa para falar e poucas pessoas para me ouvirem. E o que eu fiz foi transformar aquela confusão que estava dentro de mim em textos, em poemas, poesias. E o texto é basicamente isso. Que na época fazia muito sentido com a pessoa com que eu era na Sim, época, sim. as pessoas que eu criava de mim mesmo na época. E, de fato, existe muito de mim naquele livro, mas eu fico muito feliz, inclusive, que muito daquilo também já foi deixado para trás. Muito daquilo já foi superado e a gente vem com a maturidade, né? Aprendendo muito com a vida, apanhando muito da vida, a gente vai amadurecendo e
E ainda existe muito de mim naquela obra, de fato é a obra mais intimista que eu tenho, uma obra que mais dilacera quem eu sou por dentro, porque ali basicamente não é um personagem, é o autor falando diretamente com o leitor. E eu acho que é isso. É, Vitor, eu te entendo muito bem, eu me identifiquei muito com essa obra, porque meu primeiro livro também, O Voo Íntimo, ele era muito intimista, ele falava das minhas coisas, das minhas paixões, das minhas preocupações, dos meus sofrimentos, do que eu vivi. Então, essa primeira linha também tem muito de mim lá, como hoje não tem, mas ela vai ser sempre a mais gostosa de ler, pelas lembranças que você traz, né? Que a gente traz dela. Putz, nessa época eu estava vivendo isso, que bacana! Eu acho muito legal a gente conseguir transportar para a literatura, para o que a gente quer, nosso sentimento ali na época. E você consegue fazer isso, né? Eu percebi que você consegue fazer muito isso. A gente se identifica muito, as pessoas se identificam, as pessoas puxam, né? Isso acontece realmente. Isso é muito legal, tá? E a sua obra é maravilhosa. Que todos tenham, que todos possam ler para conhecer um pouquinho mais de Vitor. Eu falo, quer que eu conhecer um pouquinho mais de Ana? Aliás, eu nem me apresentei, né? Sou Ana Cecília. Me perdoa, estou um pouco agitada. E então vamos lá. A sua outra obra, Lembranças de Papel, ele já me pareceu como um tom mais realista, mais afetivo, é quase que o oposto dos devaneios, né? Tem amor, tem reconstrução, tem arte. Você escreveu assim sobre dois personagens que estão tentando se reconstruir, né? Então é uma história, eu vi assim, é uma história de duas almas que se reconhecem na dor. Mais ou menos isso que eu estou pensando. Então, esse livro para você, ele vem como uma esperança, ele foi um respiro depois de tanta dor no Devaneios. Por que você escolheu esse tema para esse livro seu? O Lembranças do Papel é interessante porque ele, de fato, foi... para além dos livros de ficção, ele foi, de fato, o primeiro livro que eu peguei e criei um personagem que não era necessariamente baseado em mim, tipo, tem muito de mim no personagem, mas o protagonista, Sim, ele não foi feito para ser gostável. Ele é uma pessoa entendi. complexa e é uma pessoa cheia de nuances, cheia de falhas. Quem ama e quem Isso odeia. foi o que eu tentei fazer, porque a gente muitas vezes a gente encontra pessoas que não são perfeitas. E Sim, é muito disso que a gente acha que encontra no mundo, que todo mundo é o ideal. Mas quando a gente olha para nós mesmos, para o fundo da nossa alma, a gente percebe que a gente não é. Então, no livro, o protagonista, o Eduardo, ele é uma pessoa comum que está tentando encontrar a sim. completude. E ele fica nesse dilema, onde ele vai ter que escolher ser feliz ou se sentir completo. Que dilema, né? Acho que todos nós temos isso na vida, né? Com certeza. E Então, seu. ele Pode também foi ser. um livro bem experimental, porque foi o primeiro romance que eu fiz necessariamente só entre cartas. Eu esqueci o Hum, termo agora, que ele se hum, passa só entre cartas de dois personagens. São cartas do Eduardo para a Aline e da Aline para o sim, Eduardo. Então, sim. quando o, o leitor ele não tem a sensação de local ou de espaço, ele pode se encontrar como se ele tivesse achado um baú velho na casa dele com as cartas de duas pessoas totalmente diferentes. Perfeito. É isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Então, eu posso dizer, baseado nesse livro seu, tá? Que às vezes, curar-se é só encontrar alguém que ouça as nossas cicatrizes. Pode repetir? Eu posso sim.
Me ocorreu um pensamento aqui, tá? A gente tem muito disso, né? Às vezes, curar-se é só encontrar alguém que ouça as nossas cicatrizes. Ah, sim, com certeza. É só encontrar alguém que faça parte, que entenda que a gente existe e que existe muito da gente e na gente. E que não necessariamente é uma coisa ruim ou uma coisa boa, mas Claro que não. o completo do que a gente é o que a gente é. E Uhum. reconhecer que alguém, de fato, vê isso também é o mais importante. Ver que você existe, que você é alguém, que você não está para além do bem nem do mal, que você é só você. Uhum. Uma vez eu escrevi um texto, no final eu termino com ele assim: às vezes, o que a gente precisa é alguém não para te ouvir, só para te sentir. Então, eu acho que isso tem muito a ver com isso que a gente está conversando agora, né? Você só quer alguém te sentindo, te entendendo, né? Tem ninguém falando nada. Legal, papo muito legal. Vamos passar para frente aí, ô Vitor. Vamos lá para o Tu És Mal. Ó, Gabriel, que coisa que Oi. é isso, né? Você já muda completamente, né? É. Você está propondo diálogos entre um homem que está isolado numa ilha com um arcanjo. Diria até que seja seu arcanjo, né? Ele é muito teológico, é quase isso, né? Ele é bastante teológico, mas ele também é muito íntimo. Eu vejo que tem uma coisa muito intimista nele também. O que que inspirou para você escrever isso? O que que essa obra te simbolizou? O Tu És Mal, Gabriel, foi um livro que é muito engraçado. Ele surgiu no meio de uma conversa. Eu estava conversando com meu irmão na hora. A gente estava conversando sobre um jogo que a gente jogava quando era criança, que era um jogo de náufragos. E na hora veio a minha ideia de um livro onde o protagonista está numa ilha deserta. Aí as Uhum, coisas foram se montando. E quando eu percebi a estrutura, o meu argumento estava perfeito. Que era um homem que ele se vê cheio de problemas e ele decide se suicidar. E para isso ele pega um barco e o plano dele é se jogar desse barco e uhum. cometer suicídio. Só que o plano dele falha e ele acaba indo parar numa ilha deserta. E estando nessa ilha deserta, ele acaba encontrando o Arcanjo Gabriel, que conversa com ele enquanto ele, ironicamente, tenta sobreviver depois de ter se suicidado. Então, o livro ele tem muito dessa contradição, tem muito É do quase que a barroco dentro. consciência dele, né? Falando com ele. Isso, isso, é quase que a consciência dele. Tem muito do barroco dentro dele, que é muito dessa Sim, contradição entre o humano e o divino, entre a fé e a lascívia mesmo. O que ele sente, o que ele quer e o que ele deve fazer. sim. E essa conversa dele com o Arcanjo, eu já trouxe bastante da minha bagagem religiosa, de tudo parte do que eu acredito, parte do que eu estudei, eu já coloquei dentro dessa história, porque de fato é um homem questionando o que dentro daquela história se representa o arquétipo de Deus. É o Sim, homem questionando Deus e o homem sim. olhando para Deus e perguntando por quê. E o ponto do livro, o que até traz a narrativa do título dele, é que o protagonista ele quer provar que o Arcanjo Gabriel é uma pessoa mal com base nas obras que citam ele na Bíblia, porque se ele Uhum, for um ser mal, tudo bem uhum. o protagonista ser mal também, porque se até um servo de Deus é mal, porque uma das obras dele, um filho dele não poderia ser? Exatamente. É quase que um questionamento sobre ele mesmo, né? Isso. Pô, bacana. É, às vezes a gente lê as obras de um autor, é, a gente pensa em várias coisas, mas é muito mais interessante quando a gente vê esse lado pelo próprio autor, né? A gente tem uma impressão daquilo, o que que nos passa. Por exemplo, eu estou te falando o que que tudo me passou. Pode ser realmente o que você quis dizer, mas também pode ser que não.
E o bacana da escrita é isso, né? Cada um lê a obra. Eu costumo falar que não, a obra lê a gente. Então, eu acredito que se hoje eu li o seu livro e eu estou numa vibe legal, eu vou enxergar de uma forma. Se eu leio amanhã numa vibe mais para baixo, eu vou enxergar de outra forma. E o bacana da escrita, da poesia, do poema, desses livros que a gente tem, em todos os sentidos, e estados, e textos, títulos, é bacana isso. Eu acho que depende muito do estado de espírito da gente. Então, às vezes, você lê alguma coisa que putz, eu não li, aquilo é que me leu. Então, é bem bacana. As suas obras são, assim, maravilhosas. E continuando falando sobre elas, vamos lá para a Queda do Olimpo. Cara, isso é uma virada de chave. Totalmente diferente. Então, você pega mitologia, você pega revolta, você pega ação. Eu escrevi aqui uma frase para te falar. Ele parece uma metáfora de quem se cansa de obedecer ao medo. Tá? Eu escrevi isso aqui na minha cola. Para te passar. Então, assim, ele traz uma proposta muito diferente das outras, né? Você tem uma fantasia ali como uma crítica social, certo? Você entra na fantasia, tá? Você está lá dentro da fantasia, mas você não perde o seu tom crítico, que isso é muito legal. Então, esse romance veio como? Tá? Conta pra gente o que te motivou a escrever e como que foi transitar nesse universo completamente diferente. A Queda do Olimpo foi o último livro que eu lancei. Eu tive muito apoio da minha família, do meu irmão, a minha família é basicamente o meu Só falta um pouquinho para laboratório. ele começar a escrever também. Minha família é meu laboratório. Tipo, eu chego, eu Que compartilho com delícia. eles as minhas ideias, o que eu planejo fazer com a história. Geralmente o meu irmão e a minha esposa, eles reclamam dos meus finais, porque eles falam que meus finais, numa maioria, são trágicos, então eles ficam questionando se eu posso alterar o final, se eu posso fazer alguma coisa diferente, porque é muito bom conseguir compartilhar isso com eles. E a Queda do Olimpo, ele foi um projeto que eu escrevi no ensino fundamental. Eu escrevi ele no Olha. oitavo, eu escrevi ele no 8º ano. E foi todo manuscrito na época. Eu estava sem uma professora, então a gente tinha uma aula vaga, e nessa aula vaga eu ficava só escrevendo essa história. Aí depois de vários anos eu encontrei nas minhas coisas o manuscrito guardado e eu reli aquela história. E claro, era uma escrita de uma criança, mas eu achei muito interessante. Eu peguei aquilo, eu retomei, eu peguei tudo, Uhum. usei só o argumento inicial para reescrever e foi incrível. De fato, é um livro que foi muito legal de escrever, foi um livro muito bom de escrever, porque, de fato, Gostoso de se ler. no protagonista existe muito, muito de mim também. Nos protagonistas existem muitas pessoas que eu conheço, pessoas ao meu redor. Uhum. Foi um pezinho na autoficção, mas eu ainda mantive muito do background da mitologia grega, que era algo que eu estava obcecado na época. Eu estava com um foco muito grande em toda a mitologia grega. Aí eu peguei essa história e eu comecei a trabalhar nela. Eu construí um protagonista que era um protagonista humano, um protagonista fraco, que, devido a várias coisas, ele acabava se encontrando uma epopeia para acabar com os deuses. E o plano dele tipo, de fato, derrubar o Olimpo e matar Deus por Deus. Uhum. Só que ao longo da história dele, ele vai encontrando pessoas que vão ajudando ele e vão acreditando nele. E eles montam tipo um timezinho do livre-arbítrio e eles começam nessa epopeia. Aí, atualmente, eu tenho A Queda do Olimpo, o primeiro Sim. livro, e eu estou no processo de escrita da continuação, porque a história ela terminou entreaberta, porque vai ter o final definitivo agora. Uhum.
2026, tudo indica que 2026. Aí, Bacana. esse livro foi de fato que eu tive mais investimento, tanto financeiro quanto de fato de tempo. Eu fiz uma versão dele de colecionador, bem legalzinha, fiz Legal. um lançamento, foi um trabalho muito legal e eu tive muito apoio, muito apoio das pessoas ao meu redor. E é de fato, muitas pessoas falam que não tem apoio, mas eu me sinto muito sortudo porque as pessoas ao meu redor Sim, acreditam e me apoiam sempre. E isso é bom, mas muito. também carrega uma responsabilidade muito grande. Uhum. É, é assim, eu sempre tive apoio da minha família, da minha filha, principalmente, das pessoas que estão sempre ao redor da gente. Isso é uma motivação para a gente, né, Vitor? Você poder fazer isso e adoro mitologia também, tá? Não cheguei a escrever um livro sobre isso, tá? Mas já montei um espetáculo sobre isso. Para quem não me conhece, eu também sou bailarina, professora. Então já passeei por esse tema, que é muito gostoso, principalmente quando você consegue levar essas discussões entre as pessoas, né? Por que isso, por que aquilo? Você entra lá, tem uma crítica, você não tem crítica, é fantasia, não é fantasia, enfim. Você está muito de parabéns pelas suas obras, tá? Você é uma pessoa, assim, maravilhosa na sua escrita, muito inspiradora. Então, agora, a gente sabe, tá, que Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes são referências para você. E são influências na sua escrita, assim, declaradas para você, né? Então, conta pra gente um pouquinho o que que cada um te inspira, o que que cada um te guia, o que que tem na sua escrita deles um pouquinho, para a gente poder te conhecer melhor. Porque na sua biografia você fala muito deles, né? Como inspiração e influência. É interessante como o que a gente consome consegue moldar quem nós somos, quem faz parte da gente. Conforme a gente vai conhecendo mais da literatura do Brasil mesmo, que é muito importante, é muito rica, eu de fato adoro e consumo muito mais a literatura nacional do que a literatura Sim, internacional. sim. Pelo menos a literatura Porque não internacional. valorizar a nossa literatura, né? É, a literatura internacional contemporânea eu não consumo nada, de fato não gosto. Eu acho que é muito problemática em vários sentidos. Então eu de fato gosto e consumo autores brasileiros, autores nacionais, porque além de toda a gama, claro que o Fernando Pessoa não é brasileiro, mas ele escreve em português e existe Mas muito, é como se fosse, né? Vamos concordar? é, existe muito da cosmovisão dele dentro da cosmovisão brasileira, porque a gente Sim. percebe que nosso país é um país que, de fato, é um país emergente, que existe uma desigualdade social muito grande, que as pessoas, e para além de todas as dificuldades do mundo, uma pessoa brasileira também tem várias crises existenciais que as pessoas não conseguem entender. Sim. Que as pessoas acham, tipo, para que você vai pensar nisso se no final do mês você tem que pagar a conta? Para que você vai ficar pensando nisso se existe uma coisa mais importante? Uma frase que o meu irmão sempre fala é: eita, que problemão. Porque para ele, algumas discussões, algumas questões não são tão importantes quanto de Aham. fato segundo ele, existem coisas mais importantes. E nós sempre entramos nesse debate porque, de fato, a gente vive num país que muitas vezes ele está sendo desigual. A gente tem uma população que, em sua maioria, também é uma população muito pobre, tanto culturalmente quanto financeiramente. E a gente precisa agregar mais dessa cultura, mais de tudo isso dentro da gente, dentro de quem nós somos. Porque senão a gente vai perceber que a gente é só mais uma. A gente é só mais uma cópia de um norte-americano, de um europeu. A gente perde nosso senso de brasileiro, nossa identidade nacional, nosso quem a gente é. Tipo, a gente é brasileiro. É.
E eu sou bem brazuca. Eu ouso até dizer que esses dois ícones aí que você adora tanto, ele ensina a gente, tá? Me perdoa se eu estiver errada, que eu sou apaixonada pelos dois. Ele ensina a gente a aceitar o caos interno da gente como parte da nossa existência. Sempre temos um caos interno, né? E, de novo, eu falo para você, eu tenho um poema que fala meu caos, que é exatamente essa loucura do caos interno da gente. Talvez inspirada por isso ou aquilo, não sei, só saiu, né? Então, assim, é sempre bom a gente inspirar em pessoas que a gente gosta. O brasileiro tem muito valor, né? Você fala em escrita que está crescendo e tudo, cara, mas o Brasil tem muita coisa boa. Tem muito autor bom, tem muito poeta bom, tem tudo bom, sabe? Eu acho que nós, precisamos dar um pouquinho mais de valor no que a gente tem aqui hoje. Cara, a gente tem muita coisa boa, a gente tem muito lugar bonito, a gente tem pessoas maravilhosas em todas as áreas, seja cinema, literatura, artes plásticas, não importa, mas nós temos pessoas maravilhosas, pessoas que a gente pode inspirar, né? Então, por que não dar um pouquinho mais de valor? Eu sou brazuca, tá? Você me desculpe, eu sou muito brazuca, eu dou muito valor no país da gente, eu dou muito valor em tudo nosso. Eu conheço muito pouco da nossa história, eu diria para você, quero conhecer muito mais. E quando a gente fala nessa conversa que a gente está tendo de pessoas, ok, que vem uma pessoa na brasileira, tudo bem, cara, mas ele se fez brasileiro. Vinícius, sem comentários. Né? Então, assim, É muito bom. putz, né? Vamos combinar. Então, assim, ô Vitor, mudando um pouquinho do que a gente está falando, a gente já viu claramente que você é uma pessoa assim, inteligentíssima, de ideias maravilhosas, uma pessoa que a gente pode inspirar, a gente pode se inspirar em você, nas suas histórias, nas coisas que você nos conta. Falar nisso, tem muita gente entrando bacana, dizendo que você é maravilhoso. Assim, vai aparecendo aqui, mas a gente consegue perder, né? Tem o Rafael, deixa eu ver quem mais aqui, que eu não consigo ver, porque eu sou meio burrinha para isso. O David, meu amigo, a Rose, né? Machado, Linhares. Então, O assim, Linhares é é meu muito. irmão. Ah, eu sou irmão, prazer, irmão. É meu irmão. Seu irmão é uma gracinha, já estou apaixonada por ele, conversar e conhecer sobre a escrita e sobre tudo. E é muito gostoso, né? Quando essa conversa a gente consegue, quando ela flui, né? Vai indo, a gente estuda, a gente vê, eu amo esse pessoal daí de Fortaleza, meus amigos principalmente. Quando me pediram para fazer essa entrevista com você, eu fui ler sobre você, saber de você, eu me apaixonei pelos seus livros. Sabe, uma pessoa que já, com tão pouco tempo de vida, me desculpe falar, porque eu já sou um pouquinho mais velho que você, já traz uma coisa tão grande para a gente, né? São histórias e vivências e sofrimentos e coisas que você viveu assim, que é muito gostoso, né? Ok, que a gente escreve para as pessoas, mas vamos combinar que tem um pouquinho da gente em tudo, né? Com Das nossas certeza. experiências, das nossas vivências. Então, eu vou perguntar uma coisa para você, te pedir uma coisa. O que você diria hoje para um jovem, tá? Que sente demais, que é muito intenso, mas que ainda não encontrou nas palavras um refúgio, como você encontrou, como eu encontrei, como a maioria das pessoas encontrou. Eu acredito que o mais importante é, de fato, a pessoa se dar ao menos ao privilégio de tentar. Tentar conseguir se encontrar em algum lugar. Porque, por mais que muitas vezes a gente não se encontre necessariamente na escrita, mas existe muito da arte que pode expressar quem você é de verdade. Sim. Quem existe dentro de você, quem faz parte de quem você é. Eu tenho um amigo que ele desenha muito bem e ele também escreve muito bem,
mas tipo, ele desenha de uma forma que eu nunca vi ninguém desenhar antes. E é incrível como a gente constrói o universo de formas diferentes, porque enquanto eu construo o universo escrevendo, ele consegue construir, reproduzir o universo simplesmente escrevendo, simplesmente desenhando, construindo uma coisa bem que a gente consegue ver, só que ele reproduz isso no papel. E para mim é uma das minhas maiores frustrações não conseguir desenhar, não conseguir Mas você criar escreve. nada dessa forma, porque de fato eu acho muito legal e eu acho que se eu fosse, dentro da minha pequenez, se eu fosse aconselhar alguém, de fato seria se dar o privilégio de tentar, se dar o privilégio de ao menos conhecer quem se é, como se é, porque isso faz muita diferença. Faz muita diferença quando você consegue perceber quem quem você é enquanto pessoa, quem você é enquanto produtor de arte, quem você é enquanto indivíduo na sociedade, Uhum. porque faz uma diferença e você não se sente só mais uma engrenagem que usa um uniforme, que bate um ponto, que segue regras. Você sente que você é um ser ativo, que você faz parte de algo maior e que você está conectado com algo para além daquilo. E estar conectado com algo para além de um trabalho, com algo para além de tudo isso é muito importante. A minha esposa ela também é bailarina e Ai, é que muito bacana, minha colega. e é muito legal quando como ela consegue se encontrar na dança de uma Uhum. forma que para mim eu não tenho a menor ideia, porque eu não tenho nem ideia de como dançar. Não nasci para isso, definitivamente não nasci para isso. Mas quando ela está no palco, quando ela está dançando, existe um sorriso genuíno que não existe em mais nenhum outro local. E Sim. esse sorriso existe no meu rosto quando eu estou escrevendo alguma coisa, quando eu estou criando uma história com meu irmão. E isso é importante. A gente faz parte de algo maior, Sim, como de algo maior. Eu acho sim. que é isso. Cara, é assim, eu consigo conviver nos dois meios, né? Na dança e na escrita. É impressionante. Os meus 56 anos, eu danço até hoje, eu escrevo até hoje. Mas eu acho que as pessoas precisam um pouco, dentro desses jovens aí, ou adultos, ou crianças, não importa a idade, que sempre não consegue transmitir, eu acho que é muito importante a pessoa só escrever. Eu tomo por base comigo, eu escrevia coisas, mandava cartinhas, mandava bilhetinhos, isso aqui, e achava que eu não era escritora. Eu tinha umas amigas, alguns amigos poetas, que eu sou fã até hoje, conheço as pessoas. E eu via o que eles escreviam e ficava assim, cara, como é que alguém pode começar a escrever? Até um dia que uma delas olhou e falou assim, Ana, você escreve, só põe para fora. Às vezes a gente tem medo de colocar para fora o que a gente sente, achando que tem que ser uma coisa certinha, bonitinha, contadinha, rimadinha. Não! Se você consegue expor seu sentimento de uma forma natural, você escreve. E você escreve coisas bonitas, né? A minha filha sempre fala minhas escritas, mas ela escreve cada coisa maravilhosa. Mas ela não sabe o que ela escreve. Sabe? Então, eu acho que as pessoas que têm um sentimento muito grande, ou que têm uma vontade, ou que têm esse dom, não diria dom, porque às vezes não é. Cara, faz, só faz. Só faz. Né? Que o resto vai, não é? Então, Vitor, com tudo isso que a gente conversou, conta para mim, quem é Vitor Hélio? Boa Eita, pergunta. peguei Boa, pesado. boa Quero pergunta. te conhecer a fundo. Quem é Vitor Hélio? Agora são os Eu, nossos desafios, tá? é, eu acho que eu não poderia tentar falar alguma coisa, tipo, quem eu sou, porque eu definitivamente eu acho que eu ainda estou no processo de descobrimento. Eu
Eu sou um escritor, eu sou um professor, eu sou um educador, eu sou um amigo, eu sou um marido, eu sou um cristão, eu sou muita coisa e ao mesmo tempo não muita coisa. Como o Fernando Pessoa fala, tipo, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Uhum. Eu acho que é E a isso. cada dia a gente se redescobre, né? Isso, a gente descobre um pouco mais de quem a gente é, Sim. um pouco mais do que a gente vai fazer e do que a gente Sim. não vai fazer nesse mundo. Porque acho que, além de tudo, acima de tudo, porque eu sou um escritor. E por mais que eu já tenha tentado parar de fazer, de criar, de escrever várias vezes, eu sempre acabo retornando para isso, sempre acabo retornando para o Marco Zero, porque é quase que uma necessidade inata que existe dentro de mim. E eu acho que o mais importante é que todos têm uma necessidade inata que os ajuda a ser quem é. Sim. E eu me encontrei, eu descobri quem eu sou dentro da escrita, seja um escritor dramático, um escritor romântico, um escritor religioso. Eu sou E um seja escritor. tudo junto ao mesmo tempo. E o importante é você descobrir de fato quem você é. E eu acho que eu ainda estou num processo de autodescoberta, de saber quem eu sou. Por mais como o Rafael falou, eu sempre falo que eu Sim. sou um cristão bem mequetrefe e eu vou melhorar. No fim é isso, é você conseguir se descobrir e você saber quem você é. Eu, eu sei um pouco mais de quem eu sou do que eu sabia há 5 anos atrás. E eu tenho uma ligeira sensação que eu vou saber um pouco mais de quem eu sou daqui a 5 anos. Mas todo dia a gente aprende um pouco mais sobre como é a vida e como é o nosso âmago do nosso ser. Olha, eu vou contar uma coisa para você. A gente nunca vai chegar numa resposta definitiva. Nós que escrevemos, que somos poetas, romancistas, escritores em todo sentido, a gente vai sempre questionar quem somos. Então, terminou uma coisa, você vai questionar a outra, com certeza. Sempre vai ter um desafio novo. E isso é o bacana, né? É o que o que faz a gente se manter, né? A sensibilidade das pessoas que escrevem, ou das pessoas que compõem, das artes plásticas, eu digo na arte em geral, tá? A gente nunca chega num fim. Porque na hora que você faz aquilo, tem um ditado que fala, na hora que você compra a meta, você pega uma outra meta maior, alguma coisa do tipo. Mas a gente está sempre se redescobrindo, né? A gente está sempre se conhecendo ou se reconhecendo. E o bacana de nós, escritores e artistas, né, é exatamente isso. Nunca está satisfeito. Não, é isso não, eu quero mais. Né? Eu preciso transmitir mais, eu quero mostrar mais, porque eu não sou só isso. Né? A minha escrita precisa alcançar, a minha escrita precisa ganhar, sabe? Eu acho muito gostoso quando alguém vira para mim e fala assim, cara, você me leu. Né? E na maioria das vezes não tem nada a ver com o que a gente está sentindo. Não tem nada a ver com o momento que a gente está passando. A gente simplesmente tem vontade de escrever sobre aquilo. E não é porque a gente escreve sobre aquilo que a gente está passando por isso, que a gente sente isso, que a gente, né? Eu acho que as pessoas também precisam entender um pouquinho de nós, enquanto poetas e escritores e sensíveis nessa arte, que nem tudo é sobre a gente. Né? Às vezes é uma notícia que você vê na TV, é uma pessoa que você vê passando na rua, é uma história que alguém te conta, que te sensibiliza e você vem alguma coisa para você escrever sobre aquilo. Acho que o que a gente mais sofre é sobre isso. Então, continuando o nosso desafio, Vitor. Adoro. Define para mim a sua escrita em uma frase.
Graças a Deus não sou eu perguntando para mim, porque eu não ia saber fazer isso. Mas vamos lá. Na hora que eu perguntei para você, defina a tua escrita, o que te veio na mente agora? Solta. Existencial, eu acho que é a palavra mais que eu consigo pensar mais rápido, é existencial. Perfeito. Perfeito. Acho que é existencial. Adoro esses desafios, é sempre a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? E ainda, continuando nesses nossos desafios, que eu adoro isso, tá? Eu tô mal, igual pica-pau. Essa fase que você vive hoje, tá? A fase da sua vida hoje, tá ok? Se você pudesse nomear essa fase como um poema, qual que seria o título? Uma grande transição. Perfeito. Uma grande transição, definitivamente. Perfeito. A gente está sempre em mutação, né, Vitor? É, Graças a Deus, né? graças a Deus. Graças a Deus, que Porque a gente está eu sempre me tendo olho, essa. eu olho para o Vitor de 5 anos atrás e eu acho ele uma pessoa idiota. E eu tenho certeza que o Victor de 5 anos no futuro vai me achar bem burro também. Ou não. Tudo é um aprendizado. Tudo é um Eu acho que a gente não aprendizado. pode, lá atrás, se eu soubesse, não, cara. Lá atrás você agia da forma que você sabia e com os objetos que você tinha, com o que você tinha. Então, nada é errado. Eu acho que é tudo uma, como você falou, uma transição. É Né? engraçado como quando a gente. Nossa, acho que. Claro que eu tenho 22 anos, mas o que eu sinto é que em 2014, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, eu tinha tantas certezas que hoje em dia eu não consigo ter certeza nenhuma. Isso é muito engraçado, conforme a gente vai amadurecendo, Ah, vai participação perdendo, especial do Jolie. perdendo essas certezas que a gente tem. Uhum. O importante é não desistir e continuar correndo atrás daquilo que a gente quer, né, Vitor? A gente não pode ter medo de ser o que a gente é. Né? A gente não pode ter medo de falar o que a gente sente. Não, de repente, nem o que a gente sente, mas o que a gente vê. Aquele sentimento que a gente vê do caos que está lá fora, ou que a gente vê de alguma coisa. Eu acho que a função nossa é transmitir esses sentimentos, essas emoções, é colocar as pessoas para se questionarem, né? Cara, quem gosta de ler, quem acompanha, putz, por que isso? Né? A gente está vivendo uma época muito digitalizada, ninguém lê mais. Né? A gente precisa ler. Você tem um livro físico, mas não tem e-book. Não, cara, eu quero que você passe folha. Sabe? É uma coisa assim, cara, que delícia você pegar uma folha e ir passando. Então a gente tenta ainda levar isso para todo mundo, né? E finalizando aqui, Vitor, conta para mim, como eu já falei do caos, o que está vindo por aí depois de tanto caos? Né? Qual que é seu próximo passo na escrita? Quais que são os seus planejamentos? O que vem de novidade para a gente aí? Eu Se tem tô, alguma? Se não tem, pensa. eu tô no processo de produção de um livro. Agora, a primeira autoficção que eu vou fazer, e de Bacana. fato foi algo desafiador. Eu acho que de fato essa é a maior palavra, que foi algo desafiador, porque existe pouquíssima literatura de autoficção e, tipo assim, dentro do meu nicho, e construir isso foi algo interessante porque eu fui construindo a obra e ela foi se moldando conforme os meus olhos e eu fui introduzindo novas pessoas. Então, chega uma hora que o livro tem tantos personagens que existem na vida real, claro que de uma forma mais fantasiosa, e existem dentro do livro, que foi muito interessante.
Eu posso Uhum. falar a sinopse do livro? Claro, deve. Pronto. Para a gente Não é poder uma, conhecer e ficar curioso. não é uma sinopse propriamente dita, porque eu não vou ler o que está aqui para não demandar Sim, muito tempo. sim. Mas, basicamente, é uma autoficção onde eu e o Vinícius, o meu irmão, a gente, de alguma forma, a gente lutou na Guerra do Paraguai do Brasil. E ele foi mordido por um vampiro e virou um vampiro. E eu tomei, na história, sou um cientista que criei um elixir de vida longa. Sim. Isso, a gente atravessou as eras um do lado do outro. E a gente se encontra nos dias de hoje, onde eu já estou cansado da imortalidade e eu estou querendo descansar. E o meu irmão ainda está super empolgado com viver mais, viver melhor, aproveitar a vida. E eu já Aham. estou querendo descansar, já estou querendo me acalmar. E o livro ele se passa muito nesse questionamento entre o meu irmão sendo a euforia e eu sendo mais a calma, vamos lá, Uhum. vai dar certo. E no meio de tudo isso, de toda essa discussão, de alguma forma, Solano Lopes volta à vida e a gente tem que reunir um grupo de pessoas novamente para voltar mais uma vez com o Solano Lopes. Então, Uhum. tem muita ficção científica, tem muita Bacana. fantasia, Contraponto, tem, né? tem muitas conversas. Eu vou mostrar aqui a capa dele, que eu estou terminando de produzir com o meu ilustrador, e eu vou mostrar para você. Mostra assim. Bacana demais. Show de bola. Ô, Vitor, e aqui seu irmão está dizendo que, que inspirou ele a voltar a ler foram os seus livros. É, a gente tem aí o David também pedindo para você mostrar a capa dos seus livros para a gente Eu poder vou conhecer, mostrar para o pessoal, não sei se está aí perto de você ou não. Providencia. Eu não tenho, eu não vou ter eles físicos porque eu estou sem estoque Ah, agora, sim. mas eu vou, se eu encontro, se eu pego aqui as fotos, para pelo menos mostrar para os nossos telespectadores que fala, Sim, tem uma galera bacana, participativa. é, É, aqui, o David adorou sua capa, a Raquel também adorou a capa que você mostrou. O a gente Tomás tem fala que depois do caos vem um aprimoramento. Ah, bacana essa capa, coisa linda. essa é a capa da Queda do Olimpo. Ela também foi produzida por mim. Sim, Aí essa é a traseira do livro. perfeita, muito boa. Pronto, só mais um momento. O legal é que no processo de escrita eu também consegui aprimorar várias habilidades que eu antes não tinha, como Aham. edição, como diagramação até, eu aprendi bastante. Aprendi a usar novos programas que eu não fazia a menor ideia de como usava, que funcionava esse universo, porque de fato foi algo bem novo. E conforme o tempo eu fui me aprimorando e fui, sei lá, minimamente dentro da minha realidade me profissionalizando. Por exemplo, E essa é a você capa do livro. dá trabalho para a gente fazer, né? E Da... você sempre faz, segundo o nosso coleguinha aqui, você sempre faz as suas capas, os seus layouts. Sim, sim, eu sempre acabo fazendo porque eu ainda estou me estabelecendo enquanto pessoa adulta, então às vezes a gente não tem tanto investimento para poder fazer algo profissional. Então eu acabei criando a habilidade de ir montando. E que não deixa a desejar para ninguém, né? Vamos combinar. Ah, e Essa é a minha lembrança capa de do livro, papel, essa que aqui tá capa vendo? maravilhosa. Inclusive essa mãozinha aqui é minha mão que eu tirei uma foto. Ah, legal. Essa Você capa do livro sabe é que o meu muito primeiro livro é minha filha na capa. ele Bacana foi deu, demais. Muito ele legal essa capa também. mais deu trabalho para fazer, definitivamente. E o Tu És Mal, Gabriel, ele é a capa mais simples que eu tenho, porque eu não consegui pensar numa capa mais chamativa, porque eu acho que não era um livro para se ter uma história chamativa. Uma capa Entendi. chamativa, no caso, Sim, sim. ele fazia parte da estética do livro e da estética de Aham. arte,
de, da criação. Olha, essa é a capa dele. Ah, Algo mais aqui, perfeita, perfeita. Não precisa de mais nada. Não é tão simples assim, não. Fala muita coisa. é, e de fato é muito bom poder fazer parte dessa criação, poder criar isso, na verdade, né? É muito gostoso quando a gente faz isso e alcança as pessoas e a gente tem esse feedback, né? Que as pessoas gostam das coisas que a gente escreve, das coisas que a gente faz. E estão sempre comentando. Cara, as pessoas aqui estão comentando que os livros são maravilhosos, as capas são muito lindas e criativas. Alguém aqui diz que tem orgulho. É a minha mãe. Provavelmente, já ia falar que é dúvida. Quem não tem orgulho do filho, né? Quem que não tem orgulho do irmão, quem que não tem orgulho do marido e de tudo com isso que a gente faz. A gente sensibiliza as pessoas, né, Vitor? E é uma missão que a gente tem, é essa, sensibilizar, colocar coisas. E isso é muito importante para a gente, quando a gente consegue alcançar, que seja 2, 3, 4, 5 pessoas, o meio que você vive, quando você consegue alcançar e modificar, e as pessoas te elogiarem, te sentirem, eu acho que isso é muito legal, sabe? Eu acho que é muito reconfortante para a gente, né? E assim, muito gostoso o papo, estou adorando. Você quer fazer mais alguma explanação, quer falar mais alguma coisa Ah, para sim. encerrar? Contar mais alguma coisa para a gente que eu não perguntei. Essa história que eu estou escrevendo, Sangue, eu estou pretendendo lançar ela agora em setembro, no dia 11 de setembro. Tudo Bacana, indica que eu vou conseguir fazer o lançamento dela até lá. legal. E eu acho que é isso, eu acho que é isso. Gente, essa pessoa maravilhosa, de um carisma, de uma simpatia, de uma inteligência, de uma sensibilidade, né? Vitor, você é uma pessoa assim, adorei conversar com você. Eu acho que eu ficaria horas sentada numa mesa batendo papo com você, trocando ideia, conversando sobre tudo. Foi um imenso prazer ter você aqui com a gente, né? Nessa noite tão especial, né, que a gente está aí comemorando o Dia Nacional do Escritor, nessa semana, que vocês que fazem parte do coletivo Escritores de Portal, né, que eu sei que você também faz parte dele, tem um trabalho, vocês têm uma coisa muito bacana, uma sincronia muito bacana, tudo de bom. David, meu amigo querido, que eu pude abraçar um dia, a oportunidade, agradeço a oportunidade mais de uma vez, de participar, né, de fazer parte dos projetos de vocês. Vitor, você é uma gracinha em pessoa. Eu agradeço a todos que ficaram conosco, os que passaram por aqui, os que vieram um pouquinho, os que voltaram. Sabe, eu acredito que todo mundo gostou dessa conversa. Ela foi assim, descontraída, agradável. Você é uma pessoa simpática demais, né? Um excelente romancista, é uma pessoa de uma sensibilidade que só, eu diria, sabe? Muito E foi obrigado. um prazer muito grande para mim ter essa oportunidade de te conhecer, de estar com você, de conhecer um pouquinho mais de você, das suas escritas. Esses projetos todos que vocês fazem no coletivo, cara, é muito bom. Eu acompanho o Escritor de Portal há muitos anos. E é uma coisa muito bacana. Eu conheço várias pessoas, o Tomás, o David, estou conhecendo você agora, conheci um, conheci o outro. Alguns pessoalmente, outros não. Mas, assim, foi uma noite muito agradável, uma conversa maravilhosa. Espero que você também tenha gostado. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa que você queria que eu falasse, ou se eu falei alguma coisa demais. Mas, assim, cara, perfeito, 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 perfeito. Né? Foi ótimo, de fato. Foi uma ótima noite. É muito bom conversar com alguém que gosta de escrita, que se expressa tão bem, que entende como é esse universo e que tem alguma coisa boa para falar sobre escrever. Porque muitas vezes a gente se encontra com pessoas para falar sobre escrita
E todo mundo só reclama, ai meu Deus, como é ruim ser escritor, como é difícil ser escritor. E é bom ter uma conversa mais positiva sobre isso, Sim, porque para além das dificuldades, a gente tem muita coisa boa também. E é, sim, de fato, é muito bom, é muito bom. Foi muito uma conversa muito boa e é muito bom poder conversar sobre arte, conversar sobre escrita com pessoas que também gostam, com pessoas que a gente consegue conversar sobre um assunto atrás do outro e parece que a gente sempre tem mais a falar, com mais certeza. a debater e mais a somar mesmo de uma discussão, de uma conversa. Sim. Agradeço pela oportunidade, agradeço por esse momento que ele de fato foi muito especial e muito importante, tanto para mim quanto para o coletivo, com certeza. Para todos nós, ô Vitor, para todos nós. Eu sou uma fã de vocês aí, e às vezes eu vejo um pouquinho de preconceito com relação às poesias, aos poemas. Alguns romances que a gente escreve, cara, a pessoa fala, "Ah, não tem paciência." Mas você pegou algum livro para ler alguma vez? Né? Porque acho que as pessoas pensam em coisas ritmadas, né? Aquele poeminha quadrado, bacana também, adoro ler aqui. Sabe, eu gosto de todos os tipos de escrita. Mas existe um preconceito. Às vezes você. Ah, mas você é poeta? Ah, cara, mas ninguém nunca pegou um texto meu para ler. Né? A gente ainda tem isso. E principalmente. Deixa quieto. São esses preconceitos que a gente está querendo levar. É o que eu acredito que o coletivo de vocês aí, escritores de portal, está querendo passar para o pessoal, para os cidadãos, para todo mundo. Essa questão de leitura, de escrita, acho que tudo é válido, ver a sensibilidade das pessoas. Nem tudo é romance, nem tudo é história quadradinha. Né? Você consegue ler romances curtos, ou histórias mais curtas, ou crônicas que sejam, ou textos que são tão bons quanto. A gente precisava ter uma mente mais aberta. Né? As pessoas precisam ter uma mente mais aberta para nós, poetas. Né? Cara, perfeito. Vitor, muito obrigada. Adorei conversar com você, você é uma gracinha de pessoa. Espero encontrá-lo mais uma vez. Tomara que a gente consiga ter outras conversas bacanas. Pessoal que esteve com a gente até agora, agradeço mais uma vez. Né? Quem veio, quem não veio, muito obrigada. E continuem aí com a gente, né? Dando a maior força para a gente, nós escritores, nós poetas. Nós precisamos muito disso. Então, deixo um carinho muito grande para você, um agradecimento muito grande pelas pessoas que estavam com a gente. E até a próxima entrevista, nessa semana maravilhosa que comemora o Dia Nacional do Escritor. Com certeza. Beijo. Tchau.